Em todo o mundo, há casos de professores ultrapassando limites éticos e se envolvendo com alunos tem chocado famílias, comunidades escolares e a opinião pública. Mais grave ainda, muitas vezes esses relacionamentos não acontecem por afeto, mas por troca de favores, principalmente por algo que deveria ser sagrado: notas e avaliações. Serão esses casos que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Casos escolares que foram longe demais. Um ex-professor do ensino médio da Brooklyn Tech se declarou culpado e foi condenado a 5 anos de prisão depois de admitir relacionamentos inadequados com 7 alunos. Em 2015, Sean Shaynak, de 45 anos na época, era professor de matemática e física na Brooklyn Technic e se declarou culpado de 9 das 36 acusações contra ele em troca de cumprir 5 anos de prisão. Os investigadores dizem que ele admitiu que entre março de 2012 e agosto de 2013 compartilhou fotos nuas, teve conversas inapropriadas com vários dos alunos e até sequestrou um deles. Sean tentou insinuar que alguns dos alunos teriam permitido a relação em troca de vantagens na escola, mas isso nunca foi de fato comprovado. Devido aos crimes e confissão, além de nunca mais ter permissão para ensinar dentro de uma sala de aula e passar 5 anos na prisão, Shaynak também teria que se registrar como agressor. Em 2018, uma professora casada do ensino fundamental de New Smyrna, Flórida, Estados Unidos, foi presa após mandar mensagens inapropriadas e manter um relacionamento com um aluno. Segundo informações da polícia, Stephanie Peterson, de 26 anos na época, começou a encontrar com o aluno depois da aula desde novembro de 2017. Ainda de acordo com os oficiais, a professora apresentou para o garoto produtos ilícitos. Os pais do menino só descobriram o relacionamento devido ao seu comportamento estranho e também pelo fato de, mesmo não estudando como antes, suas notas se mantinham altas, o que indicava uma suposta ajuda da professora. Os responsáveis então denunciaram a polícia. Depois da notícia começar a se espalhar, ela acabou pedindo demissão da escola e foi detida do dia seguinte. A professora foi indiciada por relação ilegal, agressão lasciva e envio de material inapropriado. Tanto o marido dela, um bombeiro da cidade, quanto a professora apagaram os perfis das redes sociais após o escândalo. Recentemente, Christina Formella, professora de educação especial de 30 anos, foi presa em Downers Grove, subúrbio de Chicago, acusada de manter uma relação indevida com um aluno. Os contatos teriam ocorrido em uma sala de aula da Downers Grove South High School, onde Christina também atuava como treinadora de futebol, antes do início do horário escolar em dezembro de 2023. A investigação teve início após o aluno relatar o acontecido à polícia. A mãe do adolescente descobriu mensagens de texto entre o filho e a professora, que discutiam o contato e um possível relacionamento. Após confrontar o filho, ela o levou à polícia, praticamente o obrigando a denunciar o caso. Christina Formella foi presa durante uma blitz de trânsito e liberada sob a condição de não ter contato com alunos e de não entrar na escola em que lecionava e, por isso, consequentemente, perdeu seu emprego. Em 2016, a professora Mary Beth Hagelin, de 24 anos, condenada por trocar fotos e manter um relacionamento com um aluno em um colégio americano, recebeu a sentença de prisão nos Estados Unidos. O caso ficou conhecido no mundo inteiro após as acusações se tornarem públicas e ela largar a profissão para se tornar stripper. Segundo informações, a pena para a professora foi reduzida de 2 anos para 90 dias e pagamento de multa. O caso é cercado de polêmicas e ela acusa o aluno de tê-la chantageado e ameaçado tornar a vida dela um inferno se ela não continuasse a relação e o ajudasse com as notas escolares. Além disso, ela culpa o colégio de já ter conhecimento da relação dela com o aluno e ter acobertado o caso.
Apesar das justificativas para sua defesa, ela também admitiu sem nenhum problema ter mantido a relação com o aluno e reconheceu que não seria o certo a se fazer. Depois de ter sido demitida do colégio e cumprido pena, ela se tornou stripper em um bar da cidade e segue essa vida até os dias de hoje. Stephen Griffin, professor de ciências da Memorial High School, em Houston, Texas, foi acusado de manter um relacionamento impróprio com uma aluna durante o ano letivo de 2022 a 2023. Segundo registros judiciais, Griffin teria fornecido respostas de testes e atribuído notas perfeitas à aluna, enquanto se envolviam em um relacionamento íntimo. A investigação começou em 30 de novembro de 2023, quando a mãe da aluna procurou a administração da escola. A aluna compartilhou mensagens de texto e fotos trocadas com Griffin, incluindo comunicações via aplicativos que confirmariam o relacionamento. Ela relatou encontros em um hotel e posteriormente no apartamento do professor, além de episódios de contato físico dentro da própria escola. Griffin foi preso em 7 de dezembro de 2023 e liberado após pagar fiança de $5.000. Ele enfrenta acusações de relacionamento impróprio entre educador e aluno, crime de segundo grau no Texas, punível com até 20 anos de prisão e multa de até $10.000. A defesa de Griffin nega as acusações, afirmando que não há evidências concretas e que o professor sempre teve uma carreira exemplar. O advogado argumenta que, mesmo se as alegações forem verdadeiras, tratou-se de uma relação consensual entre dois adultos. Uma professora de 25 anos foi demitida da rede municipal de ensino de Praia Grande, litoral de São Paulo, após contar para uma aluna por mensagens de WhatsApp que havia beijado um outro aluno. Em conversas enviadas ao celular de uma colega do jovem, a professora narra com detalhes as circunstâncias de seu envolvimento com o aluno. Nos textos, ela diz que o havia beijado. O beijo, conta a professora nas mensagens, não ocorreu na unidade de ensino, mas na casa dela, após ter encontrado com o jovem e um amigo no mercado. A menina, surpresa com o comportamento da professora, decidiu contar à diretoria da escola o que estava acontecendo e mostrou as mensagens, o que gerou imensa repercussão no âmbito interno e também uma série de ameaças contra a garota, que decidiu contar tudo. Segundo a Secretaria de Educação da cidade, a profissional foi desligada por má conduta. Foi cenas de terror. Ele chegou na minha porta com a boca estourada, chorando, dizendo que tinha sido agredido por 3. Um amigo da jovem que teria contado à diretoria sobre o caso recebeu ameaça e foi agredido por amigos do aluno, que mantinha relação com a professora. Devido a isso, um boletim foi registrado de agressão e os agressores precisaram de se apresentar na delegacia. Um ex-professor do Novo México chamado James Coulter admitiu ter relacionamentos inadequados com os alunos e foi condenado a 1 ano e meio atrás das grades. No tribunal, James Coulter se declarou culpado de uma acusação de contato com um aluno. O ex-professor da Aztec High School foi preso em 2018, depois que uma mãe encontrou mensagens de texto no telefone de sua filha e o denunciou. A polícia diz que ele admitiu ter se relacionado com uma estudante em 2015 e que houve mais vítimas. Coulter também é citado em uma ação movida pela família de um jovem que perdeu a vida em um tiroteio na escola em 2017. Além de preso, ele obviamente foi desligado da escola e proibido de lecionar no local, mesmo quando saísse da cadeia. Familiares das vítimas também protestaram e fizeram questão de mostrar toda a indignação contra o professor. Uma ex-professora de ginástica de uma prestigiada escola católica foi acusado de ter se relacionado várias vezes com um aluno do sexo masculino. Megan Mahoney, de 24 anos na época, sofreu 30 acusações por uma série de encontros com o aluno que a polícia diz ter ocorrido durante um período de 3 meses. As acusações alegam que Mahoney, então professora da Moore Catholic High School, em Nova York, mantinha uma relação e encontrava com o aluno pelo menos 2 vezes por semana. A investigação também descobriu que professora e aluno também se encontravam escondidos dentro do campus da escola.
O aluno disse a uma reportagem que seu relacionamento com Mahoney se desenvolveu depois que ela se aproximou dele no ginásio da escola e se ofereceu para treiná-lo no basquete. O ex-professor da Gilman School, Christopher Ben-Dan, foi condenado a passar 35 anos na prisão federal por assediar um estudante e persegui-lo virtualmente. Depois de investigação e acusações, um júri federal condenou Ben-Dan, de 40 anos na época, por 5 acusações de exploração contra alunos, 3 acusações de posse de conteúdos impróprios e uma acusação de cyberstalking. Durante os argumentos finais antes da condenação, a promotoria disse que Ben-Dan percebeu a vulnerabilidade e se aproveitou da aluna que, ainda segundo algumas informações, ela acreditou que poderia se beneficiar com pontuações na matéria do professor e por isso agia de forma simpática. Falando pela primeira vez em tribunal aberto, Ben-Dan não pediu desculpas. Em vez disso, ele dobrou sua inocência, dizendo ao juiz que não é culpado dos crimes pelos quais um júri o condenou e longe de ser o monstro que ele foi pintado. Uma professora da escola Andrés Casper, de 28 anos, foi intimada para depor em 2017, suspeita de se relacionar com um aluno dentro da escola em Campina Grande do Sul. A Polícia Civil teve acesso a vídeos e imagens que comprovam o relacionamento entre eles. De acordo com as investigações, a mãe do garoto denunciou o caso à polícia. O inquérito descreve que ela notou um comportamento estranho do filho somado à fissura pelo celular. Segundo ela, em uma distração do menino, conseguiu ver as mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp entre ele e a professora. Ao se passar pelo filho, a mãe recebeu um vídeo inapropriado da professora e então pressionou o garoto para que ele contasse o que estava acontecendo entre eles. Chocada, a mãe procurou a polícia. Retirei dele o celular imediatamente para conferir o que estava acontecendo, qual era a conversa e com quem era, que para minha surpresa era com a professora. Mesmo com todas as provas e descoberta por parte da mãe do aluno, a professora negou tudo, mas foi acusada e precisou de responder pela atitude no qual se relacionou com um aluno considerado vulnerável. Uma professora do Texas foi condenada a 60 dias de prisão e 10 anos de liberdade condicional pela relação íntima com um ex-aluno. A ex-professora da escola Tomball ISD, Marca Bodini, se declarou culpada pela relação com o aluno. Tudo começou quando a polícia recebeu alegações em abril de 2021 do ex-aluno sobre a relação que vivia com a professora, que foi levada presa. Investigações descobriram que a relação entre eles já durava cerca de 3 anos, até que, se sentindo mal com aquilo, o aluno resolveu procurar a polícia para relatar o caso. Durante o tribunal, o escritório do promotor distrital pediu que Bodini pegasse de 20 a 40 anos de prisão por causa da natureza do caso. Em vez disso, um juiz deu a ela 60 dias de prisão e 10 anos de liberdade condicional. Além disso, Bodini teria que se registrar como agressora e passar por terapia. Um professor de biologia de uma escola em Miami passou a enfrentar acusações de manter uma relação com uma de suas alunas, depois que a polícia disse que os encontrou juntos em um apartamento do Airbnb. De acordo com um relatório da polícia local, a irmã mais velha da vítima notificou a polícia de que sua irmã estava em um Airbnb em Wilton Manors, com seu professor Diego Javier Guzman Carranza, de 30 anos. A polícia chegou ao apartamento e Carranza atendeu a porta de acordo com o relatório. Quando um policial perguntou onde a vítima, Carranza passou a se comportar de maneira hesitante e tudo foi descoberto. A vítima, que foi encontrada no quarto, disse à polícia que ela e Carranza já haviam conversado sobre o relacionamento ser ilegal, mas que ela concordava com a relação. Mesmo com as declarações da vítima, Carranza foi levado preso e precisou de responder pelo ato.
Em 2017, Alexandria Vera, professora de ensino fundamental no Texas, foi condenada a 10 anos de prisão após engravidar de um aluno. O caso começou por flertes no Instagram entre a professora e o estudante. 9 meses depois, os dois já estavam se relacionando. Tudo isso de acordo com relatos da própria professora. Ela ainda contou que conheceu os pais do garoto e foi apresentada como namorada dele. Segundo relatos, o estudante passava as noites na casa da professora. De manhã, Alexandria levava a vítima de volta para casa a tempo de ele pegar o ônibus escolar. Na sentença, o juiz do caso relatou que ela não representa perigo para outros alunos, mas que precisou fazer da prisão dela um exemplo para outros casos semelhantes. Afinal, sua liberdade poderia mostrar para professores que faziam ou tinham a intenção de fazer o mesmo, algo muito bom, pois nem presos seriam. Sobre a gravidez, após ser questionada na escola em que trabalha por agentes do Serviço de Proteção à Criança, Alexandria decidiu abortar. No julgamento, ela se declarou culpada e informou sobre o aborto que no país é legalizado, com a esperança de não ser presa e receber uma pena mais leve. Mas, como dito anteriormente, o juiz quis fazer de sua prisão um exemplo e ela acabou detida. Em 2013, uma professora americana de 30 anos na época, chamada Brianne Altice, foi acusada de ter mantido relações com um aluno. Brianne, que era professora de inglês na Davis High School, no estado de Utah, Estados Unidos, acabou sendo denunciada pelo aluno, que contou ter se encontrado com a professora por pelo menos 7 vezes entre 2012 e 2013, e que manteve relação com ela durante esse período. Brianne acabou sendo condenada a 10 anos de cadeia, foi obviamente demitida da escola e perdeu o direito de dar aula. No ano seguinte, a professora conseguiu uma liberdade condicional e começou a viver em um regime aberto. Nesse período, não satisfeita com o que tinha feito, ela se relacionou com mais 3 jovens menores de idade e foi descoberta novamente. Dessa vez, ela acabou pagando uma fiança de $10 mil e deixou a prisão mais uma vez. Uma professora de Las Vegas passou a enfrentar várias acusações depois de ser acusada de ter um relacionamento íntimo com um aluno por 4 anos. A descoberta do caso se veio quando a vítima, em 2022, foi ao Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas para relatar que teve contato íntimo com sua professora, Kathleen Glover, enquanto era estudante. De acordo com o relatório, a vítima disse à polícia que a partir de dezembro de 2017, Glover começou a se aproximar e dar conselhos, que rapidamente progrediram para mensagens mais íntimas nas redes sociais. A vítima também disse à polícia que ele e Glover permaneceram com a relação por cerca de 4 anos. A professora foi detida e precisou de responder pelas acusações que foram comprovadas. Ainda de acordo com o relatório, a vítima disse à polícia que não contou a ninguém sobre seu relacionamento por 4 anos, porque Glover ameaçou fazer loucuras e até mesmo o prejudicar na escola caso ele se afastasse ou contasse sobre a relação para alguém. Um ex-professor de educação física de 25 anos de uma escola particular em Ocala, na Flórida, foi preso por acusações relacionadas à exploração e tentativa de aproximação de uma aluna nas redes sociais. Isaiah Page, de 25 anos na época, teria sido descoberto pelo pai de uma aluna que flagrou fotos inapropriadas enviadas pelo professor à filha, e imediatamente ele procurou as autoridades para denunciar o caso. O professor foi preso sob a acusação de posse de conteúdo impróprio, promoção de desempenho íntimo, ofensa contra um aluno por uma figura de autoridade e transmissão de material nocivo à sua aluna. A escola obviamente se pronunciou encorajando outros alunos a denunciarem situações parecidas e, claro, repudiando a ação do professor que foi demitido e preso.
Em 2015, uma professora chamada Jennifer Caswell, de 29 anos na época, foi condenada a 15 anos de prisão por manter relações com um de seus alunos. Após a exposição do caso na mídia, uma equipe de reportagem convidou a professora para uma entrevista exclusiva, e sua conduta durante essa entrevista acabou gerando revolta entre as pessoas. Após ser questionada sobre o motivo de manter relações com o aluno, Jennifer Caswell afirmou que a culpa foi dele. Ela disse chorando que o rapaz havia a seduzido, e de tanto ficar atrás dela dentro da escola, com uma certa insistência, ela acabou cedendo. Na época de seu julgamento, ela admitiu ter tido encontros com o rapaz na sala de aula, em motéis e em seu carro. Jennifer foi demitida, abandonada pelo marido, que ficou com a guarda de seu filho, e além de tudo, ainda foi presa. It's horrible, because that's for life. I'm gonna be a sex offender forever. Como dito antes, a entrevista concedida pela professora quando já estava presa é considerada por muitos algo bem encenado e manipulador, e foi provavelmente assim que ela acabou ganhando a confiança do aluno e o manipulando para uma relação proibida. Esse foi o vídeo, deixa seu like, um beijão, valeu, falou e tchau.